Oi, pessoal! Estamos começando mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast, que a gente vai conversar sobre as diferentes formas de religião que nós temos e como ela também se cruza com o espiritismo. Hoje, nós estamos recebendo aqui no Selmes o Ed, que ele é um homem de terreiro, como o Ogan. Sim. Que ele está num processo de formação de liderança de terreiro para ser um futuro sacerdote. Muito obrigada, Ed, Por nada. por você ter aceitado o nosso convite e também pelo seu tempo. E para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre como foi o seu caminho dentro da Umbanda, como você chegou até ela e o que ela representa também na sua vida. Tá certo. Primeiro vou agradecer o convite, né? É importante poder falar sobre essas diferenças de religiões e culturas. Fico feliz de poder passar um pouquinho do que eu sei. Eu sou um homem, né? Branco, hétero, cis, sei do meu lugar de fala dentro das coisas que eu vivo. E comecei na Umbanda como comecei a vida, né? Nasci dentro de terreiro. Minha mãe teve problemas com a primeira gravidez, desde então ela conseguiu curar esse problema dentro de um terreiro e daí todos os filhos vieram depois disso, né? Somos em 5. Eu sou o mais novo de 5. Então já nasci com minha mãe sendo uma pessoa de terreiro. Não era essa nomenclatura, né? Terreiro, né? Terreiro é uma nomenclatura muito específica, mas era um centro de Umbanda, como é que chamava? Umbanda esotérica. E cresci ali, né? Comecei a minha caminhada consciente, né, em relação ao que é ser uma pessoa de terreiro com 14 anos. Então, a partir dali, eu comecei a ter consciência do que era esse papel de ser uma pessoa que incorpora, né, os espíritos, né, uma pessoa que entende ali a dinâmica das coisas desde os 14. E hoje eu tô com 42, faço 43 esse mês. Parabéns! Obrigado. Que legal! Muito bom. E você comentou, antes, né, da gente começar a gravar e tudo, que você está estudando, né, entendendo as raízes da Umbanda e tudo. E isso foi muito legal, saber, ter esse conhecimento prévio, até porque a gente gostaria de entender um pouco mais qual é a origem da Umbanda, como que ela se desenvolveu no Brasil, o que você sabe e você pode contar pra gente, compartilhar. Tá. A Umbanda, como é conhecida, né, é uma Umbanda que existe um marco ali em 1908, mas que não é o marco inicial da Umbanda, né? A Umbanda ela chega no Brasil através dos escravizados vindo de África, né? No sequestro que foi feito no tráfico das pessoas. E ela chega junto com esses primeiros escravizados já ali 1540, 1550. São esses primeiros povos que chegam ao Brasil. Quem são esses povos? Povos da região que a gente vai chamar de Banto, né? Que é um tronco linguístico que vem ali de Congo, Angola e Moçambique, se não me engano. Eles estão em um lugar do mapa, que é bem distante de outros lugares da África, né? Quando a gente pensa em matrizes africanas, tem que pensar em países, né? Então, essa galera que veio junto são os primeiros escravizados, eles trazem já essa noção de que a gente vai entender como Umbanda, que é a arte da cura, que é uma manifestação banto, que vem junto com outras coisas que envolvem isso, sem ser a prática religiosa em si, né? Que é uma filosofia, uma cultura, a arte, tudo isso denomina esse povo que é trazido para cá, né? E eles tinham como prática o que a gente vai chamar de xinguilamento, que é a incorporação dos seus ancestrais. Então, o povo banto, quando vem de África, ele traz essa noção de inquices como deuses, né? Que a gente vai entender como deuses. Inquices são forças da natureza, né? Pedra pode ser inquice, rio pode ser inquice, várias coisas podem ser inquices,
né, e trazer a comunicação e a cura através da conversa com os seus ancestrais. E que ancestrais são esses? Ancestrais da terra e ancestrais diretos. Pessoas de sua família, seus familiares. Então, isso é o berço da Umbanda, é a partir daí que ela vem. Nesse comecinho, assim. Então já tem registros disso sendo feito em 1700, com uma mulher chamada Luzia Pinta. Ela fazia já esse processo. Existem relatos, e a gente só vai encontrar relatos, em sua maioria, sendo ocorrências policiais da época, né? Porque naquela época os negros não poderiam, nem tinham condições de ter calçado, quem dirá de escrever e registrar sua própria história, né? Então as histórias foram contadas por um olhar muito eurocentrado, né? A partir do colonizador. E a gente tem esse registro, né? Em registros policiais que Luzia Pinta fazia esse tipo de ritual, que era incorporar os seus ancestrais através de sons de tambores, que é o que se tem dentro dos terreiros, né? E falar uma língua que não era muito coerente para a época, que era uma língua dos seus ancestrais diretos, né? Então eles não estavam falando em português, né? Então ali nasce um dos primeiros registros que a gente tem em relação à Umbanda, né? É a partir daí. E como ela se desenvolve até hoje, existe uma série de atravessamentos, alguns bons, outros ruins, se a gente for entender em relação à estrutura da cultura do povo, né? Então esses atravessamentos eles acontecem e chegam como a gente está hoje, revisitando o que é a Umbanda por conta desses atravessamentos, tentar trazer de volta um olhar afrocentrado para a religião, que é uma religião de matriz africana, né, com matrizes africanas. Então a gente trazer esse olhar e entender por que que isso saiu das culturas, né? Por que que isso saiu dos terreiros, qual que foi o que levou, né? Quais os pensamentos, quais as situações da época, tudo isso muda como a gente olha a Umbanda. Então estou me aprofundando nesse olhar agora. Entendi. Acho que é importante também a gente falar qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé, porque as pessoas às vezes elas confundem e colocam muito por um olhar, às vezes de preconceito, né? Tudo como se fosse uma mesma coisa. E elas têm a mesma origem, têm ali origem de matriz africana, mas elas no dia a dia, na vivência e na prática, elas são diferentes. Você poderia contar pra gente quais são essas diferenças? As diferenças, elas começam se a gente começar a entender que a gente está falando de regiões distintas de África, né? Então, é como se a gente pensasse assim, num modo grosso, assim, muito grosseiro, e é um olhar que eu não diria como preconceito, mas muito de racismo mesmo, tornar a África como um lugar único, né? Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, que não é um continente, mas tem tamanho continental, Sim. a gente tem culturas distintas daqui para o Nordeste, por exemplo, né? Então, às vezes até parece que a língua é outra, né? Existe um outro dialeto. Tem povos originários aqui que falam outras línguas, né? Imagina quando a gente vai para a Argentina, para a Bolívia, para o Chile, que são países do mesmo continente que já tem culturas que a gente não entende, Sim. né? Se a gente olhar para a África com esse cuidado, né, enquanto um continente com muitos países, a gente vai entender que existem muitas culturas distintas. E Candomblé e Umbanda são culturas distintas a partir desse olhar, né? Inclusive chegam no Brasil em momentos muito diferentes. Como eu falei, a Umbanda ela chega no começo, né, do processo escravocrata, né? O Candomblé, né, e essas pessoas que vieram escravizadas à força, raptadas, elas foram direcionadas para regiões do país que não foram a mesma região que os Yorubás vieram, né? Então, os Yorubás foram mais concentrados ali na região da Bahia, mais norte e nordeste, né? E o povo Banto ficou muito em Minas, ficou muito para a região mais sudeste do país, por causa das plantações e da mineração. Quando o povo Yorubá chega, que aí a gente vai falar de Nigéria, já fala de Benin, são essas pessoas que trazem o candomblé, né? As práticas que se originam o candomblé no Brasil, porque o candomblé também não é africano, né? Ele é uma mistura aqui no Brasil. É um outro momento, então eles chegam já perto do final da escravidão. Eles chegam quase nos últimos 80 anos de escravidão.
E daí a coisa já mudou um pouco, né? Como o olhar ela para esse lugar, né? Eles já tiveram mais possibilidades de se organizar. Então, por isso que pensa-se erroneamente que, por exemplo, o candomblé é mais antigo que a Umbanda. Isso é muito falado e é muito difundido. Mas, quando na real, não, porque o povo de Banto chegou antes, né? Só isso já dá muita diferença de ritos, né? Porque são formas de pensar diferentes, formas de olhar um Deus diferente, mas basicamente o que é conhecido é o povo banto que traz a Umbanda, traz essa relação com os ancestrais, com os mortos, né? Com pessoas que morreram e hoje elas retornam em vida para dar o seu recado e para ajudar e para poder fazer aí o processo de cura primeiro para o seu ancestral, né? Primeiro para o seu filho, para a pessoa que está ali incorporando o guia, depois para a comunidade. Então, a base ali de culto é uma base de cultuar os mortos, né, os seus ancestrais e os ancestrais da terra. Já o candomblé, a base é os orixás, é o culto aos orixás. Então, a forma de olhar essa comunicação através dos mortos é outra. Chega com a conversa direta com esses deuses ou com as suas ferramentas, né, com búzios e por aí vai. Então são cultos diferentes. Um vai cultuar orixá, o outro vai cultuar os seus ancestrais. Chegando, em algum momento, ter um sincretismo ali e essa mistura que hoje a Umbanda tem o olhar para o orixá também e o candomblé tem o olhar para os mortos, como os caboclos, os boiadeiros, os exus, as pombogiras, né? Então a gente tem esses olhares, mas não é o foco central do culto. Então isso já diferencia bem as culturas e a região do país. Então por isso que se canta muito em Yorubá, porque é uma tradição trazida, né? Na Umbanda não se canta em Yorubá, a gente não tem, é outro tronco linguístico, é um dialeto banto, né? Então é outra forma de se comunicar. Tudo isso dá uma diferença muito grande, né? Então olhar para isso como confusão e olhar para a mesma coisa é de fato não querer olhar geograficamente e historicamente as coisas, né? Legal. Muito legal você falar sobre os cantos. Qual é a importância dos cantos, da música, dos tambores, né? Posso falar, uma reunião de Umbanda? Pode falar uma gira. Numa gira, isso. Qual é a importância disso? Como que a música, a musicalidade, ela conecta quem tá ali encarnado com o plano espiritual? Aí a gente vai falar do meu ponto de forte, né? Que é a minha especialidade, né? Hoje eu sou professor de musicalidades de terreiro, né? E o meu cargo Ogã, como você mencionou aí na apresentação, é justamente quem toca os atabaques dentro de um terreiro, né? Quem é responsável pela curimba. E o que é a curimba? É tudo que envolve a música dentro do terreiro. Então, o chequerê, o agogô, o tambor, uma série de coisas, aquele couro. Então, isso é uma curimba de terreiro e eu costumo dizer que isso é o coração do terreiro, né? Ele é o coração que vai pulsar a energia necessária para fazer as coisas acontecerem. Isso de uma forma muito romântica, né? Mas na prática, a música, o toque, né, as palmas, tudo isso é uma questão ancestral mesmo de conexão, de você ativar um campo energético que induz o transe, né? Se a gente for pensar numa meditação, se você colocar uma frequência em X GHz, você vai alcançar um nível de meditação. Se você for pensar em sound healing, que é uma massagem sonora, né, onde você tem ali influência de muitos instrumentos que trabalham ali o campo magnético, também através de ondas sonoras. No terreiro isso é igual. Através da música, que tem as suas falas direcionadas para diversos momentos da gira, com os pontos cantados, o tambor gera esse campo vibracional que induz o transe também. Então, terreiro sem tambor, né, não pode ser considerado terreiro. Ele é importante por uma questão de culto ancestral e força científica, é ciência. Conexão, sim. Então, se você vai num terreiro que não tem tambor, você não está num terreiro.
A gente já começa a ter essa fala. Então, a importância ela é fundamental, é o coração de um terreiro. Então, tudo acontece a partir dali. Não se faz nada sem dança, não se faz nada sem festa, não se faz nada sem comida. Porque se a gente for olhar para um olhar mais cultural, esse encontro que você mencionou, que eu falei que é gira, ele é um lugar de festa para você se encontrar com os seus ancestrais. Então, se você for numa festa que não tem tambor, não tem música, né? Uma festa que não tem bebida, que não tem comida, não tem ninguém rindo, pô, que festa é essa, gente? Né? Então, a gente encara o tambor dentro desse processo como fundamental. A música é importantíssima, assim como outros fatores para se gerar essa conexão. Pra girar ela acontecer. Porque não tem como você pensar se você olhar para as raízes e pensar como as culturas africanas trazem isso pra gente, é sempre através de muita festa, né? É sempre através de muita música, é sempre através de muita comida, fartura. Você vai pensar que a comunidade está reunida para festejar o encontro com alguém, né? Então é sobre isso, não dá para você fazer uma gira sem essa parte. Entendi. No espiritismo, enfim, em outras religiões, nós temos Deus, né? Que é a causa primária de todas as coisas. Como é a visão da Umbanda sobre Deus, como ele é chamado, como que vocês enxergam essa, digamos, como figura, mas eu acho que não é a melhor palavra. Mas como é isso para vocês? Existem muitos nomes, né? A gente vai falar de Deus, é um nome popular, né? Mas a gente pode chamar de Zambi, a gente pode chamar de Olorum, existem algumas nomenclaturas, né? Isso vai de acordo com que a gente vai entrar naquele processo do incruso das culturas, né? Como que a cultura vai predominar de acordo com aquela comunidade. Então, os nomes são muitos, né? E é um grande criador também, né? A partir dele que se tem ali a conexão com todas as vidas, né? Então, é um ser que define também o que é o mundo, né? Então, isso não difere do que as outras religiões. A gente acredita num Deus, mas não que ele seja um Deus único, né? Existem outros deuses que acompanham esse processo. Ele é um Deus entre outros. Ah, legal. Né? Conta um pouco sobre esses outros deuses, assim, como é? A gente vai chamá-los como orixá. Como eles são, qual é digamos que, o que cada um representa. São muitos. Os principais, assim, os 7 principais. Se a gente fala em 7 principais, a gente vai para uma linha que é justamente a linha que a gente está tentando fugir nos tempos atuais. Legal. Né? Que é o seguinte, os orixás. Os orixás, eles estão para a Umbanda, né, como deuses, assim como estão para o Candomblé também como deuses. Mas não é esse Deus que não existiu, né? Ele é um ancestral também, só que num outro lugar, né? de muita importância na Terra, né? De ser reis, de ser rainha, né? De olhar para o lugar de África e criar comunidades. E ali, se você vai para muitos lugares de África, nas regiões, ali você tem lugares específicos, né? Oió, você vai ter o reino de Oió, vai ser um reino de Xangô. Então você vai ter ali o rio de Oxum, que é o nome de Oxum, que é uma outra deusa. Então existem muitos deuses que a Umbanda acaba abraçando na sua cultura, no seu rito, que trazem potências específicas, né? Por exemplo, Exu, que é tão demonizado e tão violentado pelas pessoas que não conhecem a cultura, ou então fazem questão de não conhecer mesmo, justamente para continuar nesse lugar de ofensa, é o deus da comunicação, por exemplo, né? O Exu, ele é o grande comunicador, ele é um grande abridor de caminhos, ele é quem come primeiro, então ele tem o poder, ele tem a boca quente, ele que fala, né? Se a gente for pensar em Ogum, a gente até brinquei com você que em relação à cafeteira, ele é o orixá da tecnologia, né? O pessoal pensa, Ogum é da guerra. Não, mas Ogum é da tecnologia, o Ogum é da lavoura, né? Ele que é agricultor. Então,
muitos deuses têm seus campos específicos por viver, né? Então, quando ele vivia em terra, ele era um ferreiro, ele era uma pessoa que fazia ferramentas. E quem tinha esse conhecimento na época era muito importante, né? E quem tinha o conhecimento da colheita era muito importante, quem tinha o conhecimento das marés era muito importante. Por isso que a gente vai falar ali também de Iemanjá e por aí vai, né? Então, são muitos deuses, né? Se assim a gente pode chamá-los, né? São orixás, né? São muitas representações de força, né? Que vão atuar em muitos aspectos e muitos lugares diferentes, né? Se a gente for falar da cultura mesmo de Yorubá, mesmo são 256 Odus, se eu não me engano. Então são 256 orixás diferentes. É muita gente. Sim. É muita gente. Tem dois específicos que eu gosto muito, assim, que eu tenho. Meu coração fica muito quentinho, assim, quando eu ouço e tudo, que é Yansan. Uhum. E também o Uba, que é todo de palha. Obaloaiê. O Baluauê. Eu acho isso, a representação, o significado deles muito lindos, assim, Sim. do que eles representam, assim, para vocês, para a cultura, enfim, e para o nosso mundo. Acho bonito. Sim. Eles têm muitas formas de serem vistos, né? E quando chega, né, em algumas encruzas da vida, né, alguns encruzamentos de culturas, esse orixá ele é um pouco destoado da realidade, né? Chega para muita gente destoado da realidade. Ele chega, como por exemplo, ele perde a sua característica principal, que é o seu corpo negro, por exemplo. É muito comum a gente ver Iemanjá, por exemplo, como Nossa Senhora da Conceição, se não me engano, ou Nossa Senhora das Lágrimas, né? Sim. Porque acaba entrando no sincretismo religioso, né? Isso, e gera uma identificação com pessoas não pretas, por exemplo, né? Então, como é que você fere esse lugar, né? A mesma coisa que chegar e olhar para Buda e transformar ele numa pessoa do Islã, por exemplo. Você vai mudar a região, vai mudar a cultura, vai mudar o fenótipo, vai mudar tudo e vai deixar o mesmo nome, né? Isso é a primeira das agressões, né? A primeira das coisas de como se fazem. E tirando o corpo dessa pessoa, você pode transformar em qualquer coisa, né? Daí ela pode virar só a energia da natureza, né? A gente começar a cultuar Iemanjá como o mar, né? O mar sem Iemanjá, não. O mar não é Iemanjá, né? A energia do mar não é Iemanjá, né? Isso foi associado através de uma forma errônea, né? Houve o sincretismo, sim, na época da escravidão, ali no finalzinho, para se organizar o candomblé, tudo. Porém, hoje isso não é mais necessário, né? Mas a partir daí se contou uma outra história e transformou o orixá em outras coisas. Isso aí vem do que eu te disse no comecinho, né? Como chegou e o que ela tem sido transformada e como a gente está pensando em trazer ela de volta para a negritude, né? Então, olhar o orixá, não tem como a gente estudar orixá, por exemplo, sem estudar candomblé. Se a gente tem ideia de orixá sem ter ideia do que é o candomblé, a gente tem talvez uma ideia romântica do que é Iemanjá, né? Talvez a gente tenha uma ideia romântica do que é o Obaloaiê. Não querendo te desmistificar na sua crença, deixar você, não, meu Deus do céu, é coisa errada, não, mas talvez olhar para um olhar de quem trouxe essa cultura, né? Como é que chegou essa história? Eu nem sei o que você pensa sobre eles, né? A gente nem chegou nesse lugar, né? Mas, por viver muito tempo nesse lugar, eu sei mais ou menos qual é a sua imaginação enquanto Iemanjá, enquanto Obaloaiê. Então, tudo bem, né? Mas a gente pode revisitar esses lugares também, né, de admiração pelo orixá, né, a partir do seu lugar de vinda, né, do corpo negro, da história negra, da cultura, o que isso acontece, né? Sim. Sobre como então você descreveria tanto Iemanjá, Yansan, o Baluauê nessa nova percepção, enfim, nesse novo caminho que vocês estão tentando trazer para as origens? Isso aí a gente tem que estudar o candomblé mesmo, assim, sabe? Porque é através dos itãs de candomblé que a gente vai entender os orixás. E o que são os itãs? São as histórias contadas dos mais velhos para os mais novos por gerações, né? Então isso gera uma cultura, isso gera uma identificação de um povo, né? Isso que gera a manutenção desse povo, né? Os itãs, né? As oralidades, as trocas, né? E o orixá, todos esses que você mencionou, eles foram pessoas assim como nós. Foram pessoas que estiveram em terra, mas ali tiveram a sua
na sua caminhada, algumas diferenças em relação ao posicionamento, em relação ao como se portar com as folhas, por exemplo, né? Como se portar com os rios, como se portar com a natureza em seu redor. Isso foi trazendo conhecimento gigantesco a torno deles se tornarem esse ser tão especial dentro da Terra, né? A partir desse lugar. Mas o que eu não olho hoje em dia, como que você olha, mas como eu não olho hoje em dia, é mais com esse olhar de trazer eles como natureza apenas, né? A gente tem que tentar, se a gente for colocar a atuação desses orixás, né? Como que eles representam pra gente dentro desses campos, né? Ainda é muito parecido, né? É muito parecido, né? Tem especificidades, né? Se a gente vai falar de Ogum, por exemplo, a gente vai falar de um orixá que abre os teus caminhos, né? A gente vai falar de um orixá que te mantém ali protegido, né? Se a gente vai falar de Obaluaê, por exemplo, ele é o senhor da morte, né? Ele está junto ali, ele e o Molu, eles são a mesma pessoa em época diferente, por exemplo, né? Mas ambos são da morte, né? O Baluê, ele traz a questão também da cura, mas ele também traz a questão de como te acolher pós-morte, né? E Iemanjá é a grande mãe, né? Então ela vai trazer ali um acolhimento de mãe, um acolhimento materno, mas ela também é uma mulher, se a gente for pensar como é uma mulher mãe, matriarca, ela também impõe as suas vontades e os seus limites, né? Ela não é só amor, né? Ela tem a parte de correção também dos filhos dela. E por aí vai, né? Existe uma infinidade, mas é olhar para esse olhar mais humanizado mesmo, assim, para essa cultura, para esse povo, né? Legal. Qual é o papel também e a importância dos caboclos e dos pretos velhos? Como essas figuras, esses espíritos, eles são importantes e fundamentais também numa gira e na Umbanda como um todo? Não existe Umbanda sem esses espíritos, né? A gente tem que começar desse pressuposto. Porque não que a gente vai olhar pela linha de Zélio, por exemplo, né, que é ele que traz a fala dos caboclos das sete encruzilhadas, que a partir daquele momento ia existir uma nova religião, né? E na sessão seguinte vem o preto velho, né, numa mesa branca, né? E ele se retira da mesa, senta num canto e fala: vou ficar aqui porque o lugar de preto é aqui, né? O lugar de nego velho é aqui no canto. Então essa construção, que se você olhar friamente, né, ela é uma construção tanto racista para a época, porque em 1908, 20 anos após a abolição, né, se a gente disser que as pessoas brancas daquela época não eram racistas, a gente vai estar sendo muito mentiroso, né? É fato, né? A sociedade foi construída através desse olhar. Mas eles são sim importantes porque eles são os ancestrais diretos do povo que veio escravizado e os ancestrais da terra. Então são os dois principais ancestrais que se tem, né, dentro de um terreiro de Umbanda, que é o ancestral da terra e o ancestral direto do povo que foi escravizado. A junção dessa cultura afro-indígena cria a Umbanda. Então sem esses dois elementos a Umbanda não existe, né? A Umbanda não é Umbanda. Né? Se você vai num terreiro de Umbanda que não tem caboclo, nunca vi, né? Para começar, nunca vi. De fato, ali quem dá base para construir o que a gente conhece como Umbanda são os caboclos e os pretos velhos. E daí a gente vai trazendo novos olhares para o Brasil, né? Vão se agregando outras pessoas, né? Outros ancestrais que a gente vai entender como marinheiros, né? Que a gente vai entender como baianos, que a gente vai entender como herê, como boiadeiro, como exu, como pombogira. Então a gente vai trazendo um novo olhar para essas pessoas que se foram e voltaram agora para conversar com a gente, né? Também ancestrais diretos ou indiretos da terra, né? Da gente. Então esses dois são com certeza os mais importantes, sim, mas não os únicos, né? Mas são os mais importantes. Sim. Eu vou num terreiro com uma amiga também, e eu já fui numa gira de gira, né, de pombagira. Uhum. E foi muito bonito, assim, ver também. E de Herês. O de Herês eu fiquei muito encantada
como a vibração, sabe? Como pulsa Sim, ali a energia e as pessoas e como é feliz mesmo. sim, é uma E energia de criança, né, gente? isso. E o que você falou no início, né, de uma gira ela ser uma festa, de ser uma celebração. Sim, E eu acho que na gira de Herê foi a que isso melhor se materializou, assim, pra mim, dessa celebração. sim. E de como é gostoso estar ali. Ah, eu sou suspeito, né? Eu vivo isso a vida inteira, né? Sim. Mas a, a gira em si, né? Ela é a cereja do bolo, né? Quando você vai para uma gira, é um momento de fato de você celebrar, festejar, né? Um terreiro, ele não deveria ser só a gira, por exemplo, né? Legal. O terreiro, ele vai ser construído, deveria ter sido construído até o momento como era antigamente, que eram pequenas colônias, né? Pequenos quilombos, né? Organizações de pessoas que ali estão para poder continuar comungando da mesma noção de mundo. Eu não vou nem falar da mesma fé, não vou nem falar da mesma espiritualidade, da mesma noção de mundo, que é de onde eles vieram, né? Como que eles tratam a terra, como que eles tratam as folhas, né? Tudo isso aí junta e gera essa conexão entre pessoas que vira ali, de fato, uma família, né? Uma comunidade. E o que você faz numa comunidade? Você só reza? Você só faz festa? Não, você convive, você come junto, você pensa planos futuros juntos, você vive junto, né? Você se importa com a vida do seu irmão, você se importa com a vida da sua mãe, você de fato se importa com essa comunidade. A gira é só a festa dessa comunidade, né? Que abre para os não da família poder ir lá e ver como é legal essa festa. Então, é bem nesse lugar que deveria ser, né? E a gente está caminhando para isso, de verdade, assim. Então, a música e a festa de Herê tem tudo a ver. Legal. Tem tudo a ver. E falando agora um pouco sobre a mediunidade, né? Como é esse papel da mediunidade? Como é a importância, o papel a gente chama como médium, né? Dentro do espiritismo, mas como vocês colocam isso dentro da Umbanda? Desse médium e dessa comunicação, assim, com o plano espiritual, com os caboclos, com as pombagiras, enfim. Como é isso dentro da Umbanda? A gente, de fato, tem, com esse novo olhar, tentado tirar algumas nomenclaturas, né? E o termo médium não cabe para um terreiro de Umbanda, por exemplo, assim como não cabe para um terreiro de Candomblé. Já tem nome, é filho de santo e filha de santo, né? São essas pessoas, são pessoas que estão ali para se conectar. O médium ele vem muito desse olhar do espiritismo mesmo, do kardecismo, né? Então, a importância do médium, né, desse filho de santo, ele tem que ser importante para a comunidade, né? Porque a Umbanda, ela é um lugar de você se reconectar com os seus ancestrais. Em primeiro lugar, eu vou bater muito nessa tecla aqui, que é pouco dito, né? As pessoas vão falar em trazer os guias, né? Não, vamos trazer os guias e vamos botar eles para trabalhar, né? Que é o que a gente está acostumado a ver, né? Mas não é o propósito principal, né? O propósito principal é você se melhorar enquanto pessoa, através da conexão que você tem com os seus ancestrais, né? Porque eles vão te colocar ideias que você não teria, né? Porque você não tem a vivência que eles teve, né? Então, a importância do médium para a Umbanda, assim, tá no lugar de o quanto essa pessoa se identifica enquanto uma pessoa de axé, além da mediunidade, né? Além dessa parte, como disse, a parte de festa é a cereja do bolo. A parte de você se conectar com seus ancestrais é uma parte importantíssima, mas assim, é uma parte, né? Então, o quanto que você se reconecta com a sua ancestralidade em questões sociais, né? O quanto que você conecta com a sua comunidade pensando a sociedade enquanto estrutura, né? O quanto que você está alinhado com a liderança do seu terreiro, por exemplo, em relação às ideologias de classe, gênero, né, de raça. Não dá para você ter essa vida em comunidade, um lugar que se preocupa tanto com as minorias, se você não está olhando para isso, de algum momento. Então, a conexão de médium, ela fica em segundo plano. Você tem que se entender enquanto cidadão.
Que lugar que você está na sociedade, né? Como que você lida com as coisas da sociedade, né? Como que você lida com as pessoas que estão ao seu redor, da sua família de terreiro, né? Tá todo mundo ali se protegendo? Tá todo mundo ali pensando no mesmo lugar de como manter a casa aberta sem sofrer violência policial? Ou você tá só indo lá um dia na semana trazendo seu preto velho e sendo racista na rua, né? Então, não dá para você olhar para esse lugar e entender que o médium é importante. Ele é, mas primeiro ele tem que ser uma pessoa consciente. Se não é uma pessoa consciente, aí sim ele vai conseguir se aproximar do que a gente entende como espiritualidade, né? E ancestral. Senão fica só poeira ao vento, né? Sim, é verdade. Primeiro é a vivência dentro da própria casa, na própria vida, né? Para que isso seja verdade, para quando você se coloca para as outras pessoas, a serviço para as outras pessoas, né? Eu não gosto dessa parte de dar serviço para outras pessoas ainda. Bom, tudo bem. É o lugar de você se entender mesmo enquanto pertencente a um lugar. Eu pertenço a essa comunidade. Por isso que eu digo assim, eu sou um homem de axé. Eu pertenço a essa comunidade em relação ao que essa comunidade de axé acredita, né? E o que eu faço para me conectar nesse lugar de pertencimento, né? Eu vivo essa cultura, não só um dia na semana, né? Então, eu trabalho com essa cultura, eu leio sobre essa cultura, eu faço a minha vida muito em torno dessa cultura, eu trago movimentos que são importantes para essa cultura. Eu tenho um espaço no Brooklyn que chama Coletivo Ileuá, por exemplo. Como o nome já diz, é um coletivo que tem uma loja de artigos religiosos, tem um café, tem a minha sala de aula, aí tem eu nunca lembro se ela é psiquiatra ou se ela é psicóloga, é uma das duas, eu não consigo lembrar. Tá bom. E daí eu tenho lá também em outra sala, ela é uma psicanalista, que é a Lilian. Aí tem numa outra sala terapias integrativas, né? Mas toda a nossa comunicação e o nosso propósito é falar essa língua dessa cultura, né? Da cultura negra, né? De trazer esse olhar para isso. Então, eu faço um samba por mês lá, por exemplo, gratuito, né? E eu levo música de terreiro pro Brooklyn, por exemplo, que é um lugar extremamente racista, né? Que é um lugar que é um lugar elitizado. Então, quando eu faço esse samba uma vez por mês, pessoas negras vão até o meu espaço e ocupam aquele espaço pelo menos uma vez por mês com segurança, onde elas podem ser elas, onde elas não se sentem não pertencentes. O último samba aconteceu mês passado, uma moradora do bairro, negra, mora lá há 20 anos, chegou para mim e falou assim, cara, é a primeira vez que eu me sinto em casa no meu bairro. Pô, isso é você olhar com cuidado para a cultura que você vive, né? Honrar essa cultura que é uma cultura preta. Então, trazer os guias, voltando lá para trás, trazer os guias só para trabalhar, né, não é o principal, né? É olhar ali como a sociedade está estruturada e como que você pode ser diferente, trazendo esse olhar para a cultura mesmo, né? Para a cultura de Umbanda como um todo, não só para o rito. Legal. Você mencionou agora há pouco sobre a questão da intolerância religiosa, né? Das violências em relação aos terreiros. Quais são os maiores desafios que você já teve vivência, que você já ouviu de amigos, enfim, em relação a isso? Primeiro que a gente tem que mudar o nome. A gente está em outubro, dia 5 de setembro, numa audiência pública na Câmara Municipal, aqui em São Paulo, junto com o pessoal da Emancipa Axé, né, que é um coletivo também de educação popular, e junto com algumas lideranças políticas, né, como a Samia Bonfim, a Luana do PSOL, algumas pessoas. Justamente falando sobre o que a gente chama de racismo religioso. Né? A gente tem que dar o nome certo, não é intolerância religiosa, né? Certo. Não existe intolerância contra o católico, por exemplo. Né? A gente sabe qual que é a cultura do católico, é uma cultura europeia. Né? Não existe intolerância contra os evangélicos, por exemplo. Ninguém queima igreja, né? Ninguém depedra igreja. Então,
É o que eu ia chamar de racismo mesmo, porque tem muito a ver com a cor de quem pratica. Infelizmente, como toda cultura foi criminalizada e demonizada. Então, o racismo religioso, ele atinge diretamente qualquer terreiro, né? Mesmo que você não se entenda enquanto um terreiro afrocentrado. Mesmo se você for um terreiro ali que tem suas práticas bem embranquecidas, o racismo religioso ainda te impacta porque é sobre a cultura, né? Muitas casas são violentadas pela gestão, né? E de invasão, por exemplo, né? Da polícia chegar invadindo o terreiro e mandando parar a gira, né? Nesse dia tivemos muitos relatos de muitas lideranças religiosas nessa audiência e são todas as mesmas. Por racismo, existem denúncias onde a polícia vai acompanhada de alguém da prefeitura e fecha a casa, né? Mesmo existindo o direito constitucional de rito, né? De culto, Sim. né? Mas isso não é respeitado. Então, o racismo ele agride todos os dias os terreiros, né? Se você for pro Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho muitos contatos lá, muitos terreiros são fechados pelo tráfico, por exemplo, Nossa. por conta do racismo, porque essas pessoas viraram evangélicas, por exemplo. Né? Então, o racismo ele está aí na sociedade e o terreiro é mais uma perna dessa sociedade que sofre com racismo diariamente, né? Todo dia você tem relato de algum terreiro sendo violentado, então isso é muito ruim, né? Eu, Ed, sou um homem branco, né? O terreiro que eu fiquei por 16 anos era também no Brooklyn, né? A gente nunca sofreu uma violência policial, por exemplo, né? Mas a gente teve já que parar os atabaques e ir lá conversar com a polícia para a polícia ir embora estando no horário que a gente poderia fazer o que a gente tinha que fazer. Sim. Então, o tambor ele incomoda desde que tambor é tambor, né? O tambor ele incomoda muito quem não entende a cultura, né? Ou quem demoniza a cultura, né? Sim. Você falou sobre e aqui sobre a questão de ser um homem branco e tudo. Como que é você como um homem branco nesse espaço da cultura preta? Como as pessoas veem? Como você coloca o seu papel ali dentro desse lugar? Com muito cuidado. Tá. Eu sei muito bem do meu lugar, né? Sei muito bem da minha origem. E por isso que eu estudo tanto para não reproduzir as violências que são reproduzidas sempre, né? Então eu me coloco num lugar de aliado, né? Eu não quero ser protagonista, né? Eu quero ser aliado, né? E eu quero poder, nesse lugar, conscientizar pessoas que talvez só pessoas brancas consigam, né? Porque infelizmente muitas pessoas brancas só vão ouvir outras pessoas brancas, né? Então eu me coloco nesse lugar de aliado para poder trazer esse olhar e devolver essa negritude para a Umbanda, né? Mesmo não sendo negro. Já teve algum tipo de situação ou de pessoas pretas em relação a você ser um homem branco ou algo do tipo? Sim, já teve, mas a gente tem que tomar cuidado só numa questão de assim, de não usar isso como ferramenta de deslegitimar a luta deles, né? Porque essas pessoas estão cansadas de ser violentadas, né? Essas pessoas estão cansadas de serem usurpadas, né? A gente consome a cultura delas, ganha dinheiro e criminaliza, né? Assim foi com a capoeira, assim foi com o samba, assim é com os terreiros, assim foi com o rap, assim está sendo com o funk, né? Então são culturas que vêm da periferia preta, né? E a gente absorve, quando vê que dá para ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro e depois a gente demoniza, né? Então já tive uma situação muito engraçada, inclusive. Eu vou muito nos sambas da vida, né? Eu sou um homem branco que estou muito no samba, né? Isso já gera muito desconforto também, né? Às vezes para mim, inclusive, porque eu sei que eu estou num lugar que não é meu, né? E por isso aí tem aquele negócio lá que você tem que chegar no sapatinho, tem que chegar devagarinho, você tem que reconhecer o ambiente, você tem que
estar junto e não querer protagonizar o lugar, né? Então, eu vou muito para esses lugares e conheço muita gente da música, né? Sou percussionista, então conheço muita gente da música, conheço muitos grupos. É, e daí eu fui num samba no bar na Vila Madalena, de uns amigos meus. E eu tava com uma camisa, uma bata africana também, com uns símbolos, uma bata preta, tal, com alguns símbolos. E eu passei por dois homens negros, né, que não me conheciam, obviamente. E eu vi um cutucalto e falou assim, olha lá, carregando a ancestralidade dele, né. E eu entendi isso, lugar. Falei, porra, de fato, deve ser difícil ver alguém se apropriar da sua cultura, né? E você ter que aceitar isso. Mas eu fiquei de boa, né? Não vou discutir, não vou fazer nada. Samba que vai, samba que rola, eu fui pra fora do bar pra conversar com os meus amigos que estavam lá, né? E daí chegou outras pessoas da música, né? Pessoas consideradas dentro do cenário brasileiro. Né? Tem um percussionista muito amigo meu que é o Mestre da Lua, com tocou com a Jô Soares, tocou com o Ney Matogrosso, então tem esse vínculo aí de conexão, né? E esses dois homens chegaram, né? E daí a gente estava conversando, eles também conhecem essas pessoas, né? Porque são pessoas influentes na Vila Madalena, né? E daí ele viu que eu estava conversando com essas pessoas, né? E a gente começou a conversar, todo mundo junto, conversando. Daí ele entendeu quem eu era, né? Daí ele já me abraçou, não sei o que, ele ficou confortável com a minha presença. Ele até esqueceu, talvez, que ele tenha dito aquilo pro amigo dele, né? Porque de fato ele viu que eu não sou uma pessoa que estou usando a imagem dele para ser quem eu não sou, né? Eu estou usando a imagem da cultura porque eu pertenço a essa cultura, né? Com muito respeito, mas eu pertenço. Né? E daí agora a gente virou amigo, assim. Ele é um ultramaratonista, a gente conhece ele como o Forrest Gump brasileiro. Né? Ele já correu muito, assim. Ele é um cara, tá no Guinness Book por um homem que mais correu no mundo, por exemplo. Oh, que legal. E é um homem preto e ninguém sabe. Que bom que tudo acabou bem. Mais alguma pergunta? Não? Pode fazer. Daqui a pouco a gente vai ficar aqui até amanhã. Pode fazer, eu não tenho tempo não. Posso ser muito honesto? Sim. Eu aceitei vir para esse podcast porque eu tenho estudado muito sobre esse assunto, assim, mais de 1 ano e meio, assim, quase 2 anos, estudando todos os dias, além da minha vivência, claro. Só que eu queria poder conversar com pessoas que não são do meu meio sobre as minas coisas. Então, eu vou lá conversar com pessoas que eu não conheço, que não têm a visão que eu tenho, e eu quero poder trocar essa ideia e ver o quanto seguro eu tô de falar as coisas que eu sei. Então tá sendo bom pra mim também, de verdade. Que bom. Não, eu ia só fazer um comentário que eu, como uma mulher preta, Uhum. né, apesar de não ser umbandista, não conheço, ia dizer a fundo, mas eu não conheço nada. Estou aprendendo aqui muito hoje com você e só tenho gratidão por esse trabalho lindo que você está fazendo, né? E essa questão de levar até onde realmente uma pessoa preta talvez tivesse muita dificuldade ou talvez não conseguisse realmente ser ouvida da mesma maneira que você, um homem branco, consegue ser ouvido. A gente tem que tomar um cuidado também nessa questão de não ser o branco salvador. Não, Isso não é muito perigoso também, né? Eu quero deixar muito claro que muito do que eu tenho construído em relação a esse olhar afrocentrado vem de um homem preto que é o David Dias, né? Um pai de santo. Ele é mestrado sobre ciências políticas, ele escreveu o livro, é um cara que é um pai de santo que eu tô tendo, é com ele que eu faço o curso, inclusive. Então, assim, muito nesse lugar de ouvir alguém que tem total autoridade sobre o assunto, que é um pai de santo preto, né, da Umbanda, e tá trazendo esse olhar. Então, eu tô conseguindo ter muita clareza. Eu até falei para ele que eu viria aqui, ele falou, vai lá, mano. Vai lá que você está preparado. Cada um fazendo a sua contribuição, né, dentro do seu papel. Muito bacana. Tem um limite imposto que, quando você fala, não é o meu lugar de fala. Não é o seu lugar de fala, né? Então isso limita não a forma de limitação, e tá certo, né? Porque pode gerar um desconforto essa questão de você ser um homem branco e estar se apropriando Sim. da cultura negra, né? Então, a gente ouve muito isso, porque você não está no lugar de fala e é realmente diferente. É que, assim,
o conceito de lugar de fala a gente precisa entender também, que todo mundo tem lugar de fala sobre qualquer assunto. Todo mundo tem. Mas é a partir do meu lugar de fala. Né? A partir das minhas vivências, a partir da minha experiência. Eu jamais vou falar sobre racismo sem, assim, posso falar sobre racismo. Sim, claro. Tenho muito conhecimento, mas eu não sofri racismo. Né? Diga. Para nós é muito, infelizmente, é muito comum, né, as atitudes, os atos, os episódios de racismo, né? E você que vive essa cultura, então você anda, né, você usa Não é isso sempre no seu assim, dia a não. dia. É porque eu quis vir bonito hoje. E estando assim, você sofre algum tipo de preconceito na rua? Inevitavelmente existem racismo religioso. Eu sofro racismo religioso. Eu não sofro racismo racial, de pele, né? Por isso que eu digo bem, assim, a gente tem que entender e nomear de verdade assim o que é, né? Não é preconceito, não é intolerância, é racismo religioso. Então, sim, eu sofro racismo religioso muitas vezes, né? No olhar de você ser, assim, hoje, depois de tanto tempo, não mais, assim, eu meio que adotei a tática de andar em lugares seguros, por exemplo, né? Então, o meu meio é muito seguro, né? As pessoas que eu convivo é muito seguro, eu não tenho relação com quem não é da macumba, vamos assim dizer, né? Porque, de fato, isso gera muito desconforto, né? Gera muito desconforto, mas é inevitável que você se depare com alguém na rua e a pessoa seja racista religioso com você também, né? Mas, por exemplo, se eu tirar as minhas guias e o filar, e eu tivesse só com uma camisa branca, por exemplo, eu jamais seria atacado. Né? Porque eu poderia ser um dentista, eu poderia ser um médico, eu poderia ser qualquer coisa. Né? Mas se um preto está assim ainda, ele ainda é atacado. Ele ainda já é visto como um macumbeiro, ele nunca pode ser um dentista. Né? É difícil. Só fazer uma pergunta também. Eu já ouvi algumas vezes o olhar do negro que estuda a sua história, né, a sua ancestralidade, questionar o espiritismo de Kardec. Sim. Você tem alguma observação nesse sentido? Que a gente que estuda a doutrina espírita... Vamos entrar nesse ponto mesmo? Não, é curioso, né? É curioso, porque eu já ouvi alguns relatos e eu queria ouvir de você. Se a gente for falar de sincretismo, né, que é o que une culturas, hoje a gente entende, por exemplo, o kardecismo como um sincretismo maléfico para a cultura de terreiro. Porque as crenças são totalmente distintas. Não existe conexão da forma de se ver a espiritualidade. Isso foi uma imposição trazida ali a partir de 1908 com Zélio, por exemplo. A partir dali que a gente vai chamar de embranquecimento da Umbanda. Então, é um termo que vai ser, assim, tem sido muito dito, tem sido muito trabalhado, que é o embranquecimento da Umbanda. Ele começa ali em 1908, né, se a gente parar para pensar a história. Né? A história é que o jovem Zélio Fernandino de Moraes, ele, em 1908, ele passa por questões de saúde, e daí ele vai procurar ajuda em vários lugares. Né? Na família ele tinha um militar, ele tinha um médico e tinha um padre. Ele tinha uma família bem protegida, inclusive, né? Militar, médico e padre, tem tudo que precisa. Falta um advogado. Talvez a família tivesse algum, só que não disseram, né? E assim, 1908, Rio de Janeiro, capital do Brasil. O que tinha nesse lugar? Né? Quem tinha essas condições do lugar? Uma pessoa com dinheiro. Né? Não era qualquer pessoa. Né? Então, ele ali vai para uma mesa branca, né? E dentro dessa mesa branca acontece ali a manifestação. Disseram para ele que ele não poderia atuar da forma que ele estava atuando, tal. Daí vem o caboclo das 7 encruzilhadas, se levanta, né? Primeiro ele fala, antes de trazer o caboclo, ele fala que faltava uma flor na mesa, né? Essa história é muito conhecida. Daí saem da sala e voltam, pegam a flor no jardim e voltam, colocam a flor, e daí o caboclo das 7 encruzilhadas, ele fala que vai surgir uma nova religião chamada Umbanda, né? Sendo que a Umbanda já existia. Sim, ela já existia com esse nome, inclusive. E
que nenhum caminho estaria fechado para o conhecimento, né? Essa reunião não existiu, não existe atas do dia da reunião, e esse lugar ali funciona até hoje. Não tem, na semana que tem, não tem o nome do diretor da ata, lá, o presidente da ata não está naquela semana, é outro nome. E não tinha jardim, era um prédio. Então, assim, não tinha flor no jardim. Então a gente começa a dizer, pô, o que aconteceu com essa história aí? Tem uma coisa errada, né? E a partir dali começa um novo olhar de trazer a visão branca para um culto que era preto, né? E daí ele vai fazer muitas misturas com o kardecismo, né? Porque ele vem também nesse lugar, né? Ele se manifesta numa mesa branca, esse olhar. Tanto que, quando ele inicia esse novo projeto, ele denomina como Mesa de Umbanda Branca e Demanda, intitulada como Espiritismo de Umbanda, né? Então, a partir desse marco, houve um cruzamento muito forte com o espiritismo, né, com o kardecismo. E isso apagou muito do que era da história da época, das macumbas cariocas, uma série de coisas que já faziam exatamente o que ele fazia. Ele retira os atabaques, né, retira os exus do culto e começa a trabalhar uma linha branca de Umbanda e Demanda, o de Umbanda branca, né? Muito dizendo assim, ó, aqui essa é uma Umbanda de gente branca, e aqui é uma Umbanda de macumba carioca, é macumba. Deixou de ser Umbanda, né? Então, assim, foi muito agressivo para a época e deixou sequelas que estão até hoje, e é aí que a gente está tentando, com esses estudos, desconectar, né? Tirar esse olhar eurocentrado e voltar o olhar afrocentrado, não um olhar mais afro-indígena. Então, o conceito, por exemplo, de evolução e trabalho para a caridade não existe para o povo banto. Porque não existe reencarnação, por exemplo. Então, não tem evolução. Você não precisa... E assim, eu estou num ambiente que isso é dito muito, né? Que é a questão da evolução espiritual. Né? O quanto que você aprende nas suas vidas para se tornar uma pessoa melhor e ser um ser evoluído. Isso é muito difundido dentro de muitos terreiros que se entendem enquanto Umbanda e, obviamente, no kardecismo. Mas esse conceito não serve para Umbanda, porque não existe essa questão de evolução, né? Existe a questão de se relacionar enquanto vivos aqui com a comunidade e depois se relacionar com seus ancestrais. A ideia de um preto velho evoluído, por exemplo, que sabe de tudo, que fala tudo, que é assertivo, que é carinhoso, não sei o que lá, é uma ideia cristã kardecista de um preto, como ele deveria ser, não como ele é de verdade, né? Imagina que talvez muitos dos pretos da época não viveram mais do que 30 anos, né? Então, será que todos esses pretos são velhos? Ou é assim que tem que se mostrar pra gente que é branco? Né? Tem que se mostrar enquanto uma pessoa... Só um preto muito velho pode ser sábio, né? Um preto de idade mediana não tem sabedoria para poder passar. Tem que ser um preto velho. Assim eu aceito. É muito complicado esse olhar da evolução, né? Então, ali é aí vem uma fala que é agressivíssima, né? Que é... o espírito, ele se plasma da forma que ele quer. Isso não existe pra gente, né? Isso também é uma forma de você, mais uma vez, retirar a identidade de um povo. Então, o preto velho ele pode ser qualquer coisa. Inclusive, não preto. Então, esse olhar é um olhar que prejudicou um pouco o consenso do que é Umbanda para muita gente e trouxe um olhar que a gente vai chamar de olhar não tão positivo para dentro da religião, que é um olhar, infelizmente, na palavra correta, racista, né? É um olhar de superioridade, né? De supremacia branca enquanto é mais evoluído. Então, trouxe, assim, muitas coisas que talvez a gente precise olhar com mais carinho. Pra gente, acho que finalizar, assim... Tchau. Vocês têm mais algum? Acho que... Tem um ponto, Você tá querendo finalizar, mas ninguém quer não. Porque elas falaram que não tinha mais, mas pode Não, perguntar. agora a gente não tá gravando não, né? Pode gravar. Você já ouviu, não sei, eu
que você já deve ter ouvido falar, eu não sei se essa é a expressão correta, mas é como se fosse uma umbanda indígena, chamada Afro-indígena, né? Afro-indígena, chamada Jurema, Sim. que é uma vertente da Umbanda ou Não, não? é a Jurema. É a Jurema. É outra religião. Tá, É uma outra forma de se enxergar a vida. entendi. Né? A única coisa que tem em comum, incorporar espíritos. Né? E eles tomam alguma... Nem sempre, né? Eles tomam ali a bebida da Jurema, né? Que tem muito a ver também com que é feito de árvore, cipó, assim como a ayahuasca, né? Mas é um outro olhar para essa manifestação cultural mesmo. Existe ali também o sincretismo com a Umbanda, por exemplo. Né? Isso eu vou chamar de sincretismo positivo. Né? Que é trazer, por exemplo, Zé Pilintra para o terreiro de Umbanda. Né? Zé Pilintra é um mestre juremeiro que desce ali nas histórias, vai parar no Rio de Janeiro e vira um malandro. Né? Muitos vão conhecer como Exu, como baiano, mas até nomear essas linhas é uma coisa que a gente tem tentado não fazer mais, né? Porque são pessoas, né? Por exemplo, se a gente vai pegar, vamos chamar aqui, duas linhas que podem ser a mesma coisa, baiano e preto velho. Ele pode ser um preto velho baiano. Por que ele tem que estar em uma dessas duas chaves? Né? Um marinheiro e um baiano. Ele pode ser um ribeirinho. Né? Por que ele tem que estar em chaves diferentes? Né? Então, Zé Pilintra ele vem nesse lugar também, nessa conexão com a Umbanda, e a Jurema ele pega ali o que se chama de tronqueiro, que a gente vai chamar de Exu, por exemplo. Então, esse é um secretismo bom, porque ninguém está querendo apagar a cultura de ninguém. Ninguém está querendo impor a sua cultura. Se respeita a forma que é e continua a vida seguindo. Diferente do catolicismo, por exemplo, quando entra na Umbanda e apaga os corpos pretos e cobre o corpo das mulheres. Né? Como é que uma pombogira, que é o sinônimo da liberdade feminina, vai bater cabeça para uma Nossa Senhora coberta da cabeça aos pés? Está ali repreendida através do olhar cristão. Não faz nenhum sentido. Né? Então, existem secretismos que são bons. Da Jurema tem um secretismo positivo. Mais alguma coisa? Não? São muitos temas. Como deixar aqui? Eu gosto dessa... Cara, é isso, né? A gente não tem... Quando você falou, agora falando assim, aqui é off, né? Quando você falou, eu achei muito bonito a questão do que o espírito representa. Vocês consideram que do Deus, que você falou, que foram reis, né? Sim. E a história de África é muito bonita nesse sentido, quando você traz as histórias dos reinos, né? Sim. E um nome que me marcou muito nas histórias é o reino de Daomé, Sim. que foi uma grande parte dos escravos que chegaram na Bahia vieram do reino de Daomé. E é muito... A história Sim. Mas é isso, triste, né? mas ao mesmo tempo, né? É quando eles voltam, alguns que conseguem voltar, que... Compram sua própria liberdade, né? A gente tem algumas rainhas que estavam no Brasil, por exemplo, o maracatu, que é uma expressão popular brasileira, ela surge no Brasil através de uma rainha africana, por exemplo. Né? Tinha uma rainha, né, que estava lá e depois foi para o Maranhão. Existe essa mistura, né, de culturas muito forte. O Brasil, a base cultural do Brasil é muito pautada em África. Não dá pra gente falar de música brasileira sem falar em música de terreiro, por exemplo. Não dá, é impossível você falar de música brasileira sem falar de música de terreiro. É impossível. Tudo tem um pouco do que é música de terreiro. O Ijexá, por exemplo, que a gente conhece, é uma base que é tocada em todos os ritmos. O Agaré de Oxóssi também é uma base que é tocada em muitos ritmos. Então, vem com eles, né? É cultural. Muita coisa. Não é só o samba, né? Que traz esse olhar, né? Tem muita manifestação. A gente fala de jongo, a gente vai falar de coco, a gente fala de boi bumbá, a gente vai falar de tanta coisa. De congada, maracatu, frevo. Tudo isso é base africana, tudo isso é base de terreiro. Né? Acho que podemos, né? Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar, assim, para as pessoas que forem assistir isso?
Olha, honestamente, assim, eu espero que a gente possa ter um olhar mais honesto para as coisas, assim, um olhar mais honesto para as culturas, um olhar mais honesto para a história do país. Não dá para a gente falar de Umbanda, né, sem se falar de história do Brasil, né? E quando eu digo história, não é só folclore, é política também. A Umbanda ela só existe hoje por força política de resistência desse povo. Assim como o candomblé, assim como várias outras manifestações. Assim como o samba né, só existe hoje por conta de resistência né, da cultura de um povo através de meios políticos de se garantir que isso aconteça. Então, para a gente olhar para esse lugar de conflito, né, que é de ideias, e olhar para o lugar de história mesmo. Porque está tudo documentado, se a gente for parar para pensar. Né? Muitas pessoas não têm acesso, obviamente. Né? Não é um acesso fácil. Né? Se eu for falar, por exemplo, para sei lá, para um entregador do iFood que ele tem que ler Pequeno Manual Antirracista, não vai dar, né? Ele está preocupado em fazer a corrida dele e pagar a conta de luz. Né? Então, quem tem que fazer esse papel, quem tem condição, sou eu. Não é você. É quem está com um poder aquisitivo um pouco mais tranquilo e que consegue fazer ali uma comunicação mais assertiva. Então, o meu recado é que as pessoas olhem com mais carinho, com mais atenção, mais cuidado para as culturas. Né? Não se apropriem de falas que vocês não sabem, que vocês não vivem. Né? Olhem através de um olhar mais analítico mesmo. Parar de olhar um pouco da crença e olhar para um olhar mais analítico. Acho que é importante para a cultura. Entender que a Umbanda ela não é só religião, ela é cultura. Ela tem sua filosofia, ela tem a sua música, ela tem o seu modo de pensar o mundo, ela tem a sua ideologia, né? Então a parte de fé não cabe com a gente. A gente é uma cultura de rito, né? Não adianta a gente olhar só pro que pode acontecer sem fazer nada, né? Só dobrando o joelho no chão não resolve. Você tem que fazer sua magia, né? E a maior magia que existe é a comunicação, né? Então olhar direitinho como que se comunica através desse novo olhar, né? É importante. Bom, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada por permitir essa comunicação. E a gente fica por aqui nesse primeiro episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.